Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Estruturas de Concreto Armado 1. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aí aprendendo a dimensionar lajes. E hoje nós vamos falar sobre compatibilização de momentos. Na aula passada, vocês aprenderam a calcular os momentos positivos, que são os momentos aqui no meio do vão, por exemplo, nessa laje 1 aqui, os momentos positivos é o momento aqui de 1,31 e 4,25. Então, esses são os momentos positivos, porque são os momentos que ocorrem aqui no meio do pano da laje, né? No meio da laje. E aí a gente aprendeu também a calcular os momentos negativos, que são aqui, né, no caso desse exemplo, da laje 1, é esse valor de 9,03, é um momento negativo que ocorre na região dos apoios. Então, vocês aprenderam a calcular esses momentos. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse tema compatibilização de momentos. É necessário falar sobre isso para que vocês possam, então, chegar a um momento realmente, já que vocês já fizeram o cálculo por meio da tabela de bares, agora com a compatibilização vocês irão chegar a um valor que vocês realmente irão utilizá-lo para poder fazer o dimensionamento das armaduras. Então, pessoal, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, reparem que a imagem é a última imagem que ficou lá do exemplo que eu dei na aula passada, no vídeo passado. Então, no vídeo passado eu dei um exemplo de como calcular os momentos e aqui está aquela planta que eu apresentei para vocês. Ou seja, com todos os valores dos momentos já aqui nos panos de laje. Nós já temos aqui os momentos no eixo X e no eixo Y, em todas as lajes, e temos os momentos negativos. Agora a gente vai partir então para aprender o que é a compatibilização de momentos. E de início, com esse esquema aqui dessa laje que vocês estão vendo aqui, eu já quero explicar para vocês o que é a compatibilização. E eu vou focar agora para dar um exemplo, por exemplo, aqui da compatibilização do momento negativo. Nesse encontro de laje aqui, ó, nós temos aqui que essas lajes, a laje 1 e a L2, elas são engastadas. E aqui nesse encontro, nesse apoio dessas lajes engastadas, nós temos aqui a presença de dois momentos. Nós temos esses momentos aqui, o momento de 9,03 e o momento de 5,31. E aí eu pergunto para vocês, quando eu for dimensionar a armadura para o esforço aqui, para vencer esse esforço de momento fletor negativo nessa região aqui desse apoio, qual desses dois momentos eu vou utilizar? O 9,03 ou o 5,31? Pessoal, é justamente isso que nós iremos aprender na aula de hoje. Como compatibilizar esses momentos negativos para que ele se torne apenas um valor, e esse valor é que eu irei utilizar para dimensionar as armaduras para vencer esse momento negativo. Então, a compatibilização nada mais é do que isso. Nós temos aí dois valores de momentos negativos, valores diferentes, e a gente vai compatibilizá-los e transformá-los em apenas um valor de momento negativo nessa região desse engaste, para que a gente possa, então, posteriormente, dimensionar as armaduras. Agora a gente vai partir, então, para entender um pouco mais do que vem a ser essa compatibilização de momentos. Então, reparem aqui comigo nessa imagem, nessa planta que vocês estão vendo aqui, que aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo aqui que se trata de uma planta de laje, onde a gente tem a laje L1, a laje L2, L3 e L4. Vamos supor que essas lajes elas são armadas em duas direções. Isso significa que a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter momento no eixo X e no eixo Y dessa laje. Na laje L2, por ela ser armada em duas direções, nós vamos ter momento no eixo X e no eixo Y. Aqui também na laje L3, nós vamos ter aqui presença de momento no eixo X e no eixo Y. Na laje L4, da mesma forma, nós teremos aí o momento que é dito, né? Momento positivo no meio da laje. Então, nós temos os momentos positivos ao longo do eixo X e do eixo Y. Percebam, pessoal, que nós teremos também o momento negativo, que ocorre na região dos apoios. E aí, a gente vai sugerir aqui que todas essas lajes, elas estão engastadas umas nas outras. A gente tem engaste aqui em toda a continuidade de laje. E se nós temos engaste, nós teremos aqui o momento negativo aqui na laje L1, nós temos o momento negativo aqui na laje L2 também aqui,
nós teremos um momento negativo na laje L3, tanto nessa borda aqui, né, quanto nessa outra borda. E aqui a gente tem também um momento negativo aqui na laje L1, aqui, né, nessa outra borda aqui de baixo. Na laje L2, nós temos aqui também um momento negativo que vai se encontrar aqui com o momento negativo da laje L4 e assim por diante, pessoal. O que eu quero que vocês observem nisso aqui que eu estou mostrando para vocês? Que nós teremos aqui nos encontros aqui de lajes, nas lajes que são mutuamente engastadas, nós teremos aqui a presença de dois momentos negativos. Dois momentos negativos nessa região, dois momentos negativos aqui, mais dois momentos negativos aqui, por exemplo, e mais dois momentos negativos aqui. Então, o que é a compatibilização de momento? É eu transformar esses dois valores aqui de momento negativo em apenas um valor. Então, a gente vai transformar esses dois valores em apenas um valor representativo de momento negativo para esse encontro de lajes. Aqui também a gente vai transformar em apenas um valor representativo nesse ponto também e nesse ponto também. Isso é compatibilizar, pessoal. É nós pegarmos aí os dois valores e transformarmos em apenas um, porque nós precisamos de apenas um momento negativo aqui para que a gente possa fazer o dimensionamento. E aí, pessoal, observem aqui comigo ao lado que nós temos, por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui, ó, que é nada mais do que essa explicação que eu dei para vocês. Então, a gente tem as lajes L1 com engaste em ambas as bordas, a L2 também, a L3, a L4. E aqui, ó, a gente tem, ó, o momento X12 e X21, são dois momentos negativos. Nós iremos transformar esses dois momentos negativos em apenas um, após a compatibilização. Da mesma forma aqui, ó, o momento X13 e X31, nós vamos transformar em apenas um momento após a compatibilização, né? E agora, pessoal, da mesma forma, as demais lajes, que é a laje L3, a laje L4, nós iremos fazer, assim, a compatibilização dos momentos negativos em todas as lajes. E aí, mais para frente, vocês vão ver que a gente não faz compatibilização não apenas de momentos negativos, mas faremos também de momentos positivos. Mas agora, focando um pouquinho aqui na questão dos momentos negativos, que é o que a gente está vendo aqui, vocês podem perguntar, professora, mas como nós faremos essa compatibilização? Como que de dois valores de momentos negativos nós teremos aí um valor único que vai representar o momento negativo nesse apoio, nesses engastes? E aqui, pessoal, está a fórmula, logo aqui abaixo está a fórmula para vocês, é uma fórmula muito simples e vocês vão ver que é muito simples de ser aplicada para fazer essa compatibilização de momentos negativos. Nada mais é do que você pegar o x1 mais o x2 e dividir por 2, ou seja, é uma média. Você vai calcular a média entre esses dois momentos e vai também calcular 80% do maior momento, do maior entre os dois momentos. Desses dois valores, você vai pegar o maior, aquele que for maior, como está dito aqui, é que vai ser aqui utilizado como valor da compatibilização. Então, pessoal, você vai pegar aqui, ó, o x12 mais o x21, vai somar esses valores e dividir por 2, aí você vai ter justamente essa média aqui, ou então você vai olhar aqui e ver qual que é o maior valor entre x12 e x21. O maior valor você multiplica por 0,8 e aí você compara. Esse valor de 0,8, 80% do maior valor é maior do que a média? Se for, então você vai utilizar o maior valor aqui como sendo o valor de compatibilização. Pessoal, agora eu estou explicando para vocês, pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai fazer um exemplo, eu tenho certeza que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Dando continuidade, pessoal, eu quero apresentar esse conceito aqui para vocês, né, da compatibilização de momentos. Essa compatibilização, pessoal, nada mais é do que o equilíbrio de momento que eu já falei para vocês aí anteriormente. Então, percebam aqui comigo, olha só, que nós temos o diagrama de uma laje aqui, ó.
nós temos esse diagrama aqui, onde a gente tem a laje L1, L2, L3 e L4. E aí vocês podem perguntar, professora, como é que eu faço o diagrama? Vocês vão precisar saber construir o diagrama das lajes que vocês estão trabalhando. Então, vou voltar aqui ó, no slide anterior, só para mostrar para vocês que nesse exemplo dessa laje aqui, que a gente tem engaste aqui, certo? Que a gente tem engaste aqui, temos engaste aqui também entre a laje L1 e L3. Nós temos engaste aqui entre a laje L2 e L4. E mais engaste aqui entre a laje L3 e L4. Para esse modelo aqui, observe como que seria aqui, no caso, o diagrama dessa laje. A gente vai fazer o diagrama aqui no sentido do eixo X. Para fazer esse diagrama, pessoal, é bem simples. Você puxa aqui ó, uma linha reta. Então, você puxa aqui essa linha, que significa o quê? É como se fosse um corte nessa laje, um corte aqui no eixo dessa laje. Então, pessoal, vocês sabem que aqui nessa borda não tem engaste, é uma borda que tem apenas apoio. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o apoio, é uma borda simplesmente apoiada. Da mesma forma, essa outra borda aqui é simplesmente apoiada, tá? E esse diagrama que eu estou fazendo aqui, pessoal, é o diagrama, por exemplo, que corta essas duas lajes aqui. Que corta essas duas lajes aqui, ó, laje L1 e laje L2, que é o mesmo diagrama que vai cortar aqui, no caso, a L3 e a L4. É o mesmo diagrama, é o mesmo formato. Então, a gente tem aqui, ó, um apoio simples aqui na extremidade, outro apoio simples na extremidade. Percebam que aqui no meio a gente sabe que as lajes, elas têm engastamentos. Se elas têm engastamento, pessoal, então eu vou subir aqui, ó, só para vocês perceberem que nesse ponto, que é no meio da laje, tem engastamento. Então, pessoal, como a gente sabe, quando eu tenho aqui ó, um apoio simples e não tenho engaste, não vai ter momento negativo, vai ter apenas momento positivo. Então, o diagrama ele vem aqui por baixo, ó, porque tem apenas momento positivo. Quando ele chega aqui na região do engaste, ele sobe, porque o engaste puxa momento para ele. Então, a gente vai ter momento negativo, né? Então, a gente tem aqui, ó, o momento positivo no meio da laje, partindo aqui do apoio de primeiro gênero. Na região do engaste, a gente vê que o diagrama sobe, porque aqui a gente tem justamente o momento negativo. E aqui, como eu tenho outro apoio de primeiro gênero, o diagrama vai ser apenas positivo. Percebam, pessoal, que se a gente tivesse aqui, ó, se nós tivéssemos... vou simular aqui uma outra situação para vocês entenderem, mas se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, vou colocar mais alguns panos de laje só para a gente entender aqui. Então, vamos supor que eu tenho mais uma laje aqui do lado da laje L2. Então, eu tenho mais uma laje aqui, certo? E eu estou sobrepondo aqui o desenho, mas eu espero que vocês entendam. E tenho mais uma laje aqui, ó. No caso, eu tenho 4 lajes. Laje L1, L2, vamos supor que aqui é L3... E aqui a L4, tá? Vamos desconsiderar essas outras aqui que estão aqui abaixo, vamos desconsiderar elas por enquanto. E vamos considerar que a gente tem nesse formato aqui. Pessoal, e se eu tiver aqui, ó, engaste aqui entre essas lajes, todas elas tiverem engaste entre elas, estou fazendo essa simulação para vocês entenderem como que eu vou fazer o diagrama nesse caso. Certo? Então, o diagrama, pessoal, é basicamente aquele que eu falei para vocês. A gente traça aqui uma linha reta, traçamos aqui uma linha reta, temos o apoio, um apoio simples aqui nas extremidades, porque é justamente onde acaba a laje. A gente vai ter aqui, ó, um engaste nesse ponto, um engaste nesse ponto aqui entre a laje L2 e L3 e outro engaste nesse ponto. Então, eu vou traçar agora o diagrama. O diagrama parte do apoio por baixo, tendo apenas momento positivo. Quando ele encontra o engaste, ele sobe, porque o engaste puxa momento negativo para ele. Então, depois a gente vem aqui, ó, embaixo, em cima... embaixo, em cima. Então, pessoal, é basicamente isso. O que a gente pode aprender com esse diagrama? Esse diagrama é um diagrama simples, em que a gente tem momento positivo aqui no meio do vão, mas nas regiões
de engastamento entre as lajes, nós teremos os momentos negativos. E é justamente esse tipo de diagrama aqui que vocês estão vendo nessa imagem aqui, pessoal. Percebam comigo, olha só, que aqui a gente tem justamente um diagrama. E esse diagrama aqui é o diagrama de várias lajes. Nós temos a laje L1 engastada na L2 e aqui na região de engaste a gente tem o momento negativo e aqui a gente tem o momento positivo. E assim sucessivamente. Percebam, pessoal, que, olha, essa fórmula aqui onde a gente tem os momentos negativos, por exemplo, aqui, ó, M'12 e M'21. Então, para a gente fazer a compatibilização, porque vocês conseguem perceber que existe um momento maior de um lado e menor do outro. Então, a gente vai fazer a compatibilização justamente para que a gente encontre aí um valor que represente esses dois momentos de valores diferentes. E a fórmula, pessoal, da compatibilização é aquela que eu já falei para vocês. Então, a compatibilização de momento negativo é 0,8 vezes o maior valor de momento, que nesse caso é o momento o M'21, que a gente percebe que ele é maior do que o M'12, então vai ser 80% do M'21, ou a média entre os dois, que é o M'21 mais o M'12 dividido por 2. Desses valores aqui, ó, aquele que for maior é o que eu vou adotar. O valor maior entre esses dois é o que eu vou adotar aqui. Da mesma forma, você vai compatibilizar os demais momentos negativos. Percebam que aqui a gente tem a mesma fórmula. 80% do maior momento ou a média entre os dois. O maior valor é o que a gente vai utilizar nessa compatibilização de momentos negativos. Agora, pessoal, percebam que a gente também compatibiliza os momentos positivos, que são esses momentos que estão aqui, ó. Esses momentos que estão aqui embaixo, o momento positivo, que são os momentos que ocorrem no meio da laje. Então, a gente também compatibiliza esses momentos. Só que existe uma regra. Quando é que eu vou compatibilizar momento positivo? Não é sempre que eu vou compatibilizar momento positivo. E eu preciso que vocês observem aqui comigo que, nesse primeiro caso do M1, eu não compatibilizei. Por que, professora, que o M1 não, essa laje M1 não compatibilizou? Pessoal, é o seguinte, eu não compatibilizei porque essa laje M1, ela tinha um valor menor aqui, certo? Olha, percebam por essa linha tracejada que ela tinha um valor menor aqui de momento negativo. Quando eu compatibilizei, eu subi aqui para um valor maior. Então, se eu subir aqui de um valor menor para um valor maior, a tendência é que o momento positivo M1 cedeu um pouco aqui do seu momento, certo? Subiu aqui um pouco de M1 para cá, para o momento negativo. Então, houve aqui uma subida aqui de uma parte do momento positivo para o momento negativo, já que na compatibilização eu aumentei esse valor aqui de momento. Então, eu tinha um momento inferior no M1, um momento negativo inferior, quando eu compatibilizei, ele passou a ser maior. Então, na verdade, a tendência é que esse M1 diminuísse, já que aqui o negativo aumentou, isso significa que o positivo vai diminuir. E quando esse M1 diminui, eu vou desconsiderar, eu não vou diminuir ele, eu vou deixar ele o valor que eu encontrei, porque já é um fator de segurança. Agora, pessoal, quando ocorre o oposto, que é o que ocorreu aqui na laje L2, ou seja, eu tinha aqui, no caso da laje L2, eu vou colocar aqui dessa cor laranja aqui para diferenciar, eu tinha um momento maior aqui, ó, mais alto, tinha um momento mais alto que é dado por essa linha tracejada, tinha um momento negativo maior. Né? Então, eu tinha aqui um momento negativo maior. Depois que eu compatibilizei, ele veio para cá, ele se tornou menor. Então, se eu tinha um momento negativo maior e ele desceu aqui, significa que parte desse momento negativo veio para cá, ó, para o positivo.
positivo. Então, olha, eu não tenho mais esse valor aqui de momento M2 dessa linha tracejada, ele passou agora a ser maior. Olha só, ele já está aqui nessa outra linha contínua aqui embaixo. E eu não posso desprezar esse aumento que ocorreu em M2, não posso desprezar, porque se eu for fazer o dimensionamento das armaduras para esse momento aqui, antes da compatibilização, vai ser um momento menor e a estrutura pode entrar em colapso. Então, eu preciso considerar o aumento de momento positivo que ocorreu por causa da diminuição aqui do momento negativo no momento da compatibilização. E aí, como que eu faço isso, né? Existem duas formulazinhas pela qual eu faço isso. Nessa primeira fórmula aqui que vocês estão vendo aqui, que é na fórmula do que aconteceu no M2, percebam que, para eu utilizar essa fórmula, eu preciso ter, por exemplo, que tanto de um lado aqui, né, desse lado aqui, entre a laje L1 e L2, o momento estava maior e depois da compatibilização ficou menor, quanto aqui também do outro lado aqui, ó, entre a laje L2 e L3 aqui, ó, nesse engaste, o momento também era maior e passou e se tornou um momento menor. Então aconteceu o mesmo caso dos dois lados, era um momento maior e depois passou a ser um momento menor, um momento negativo menor, o que gerou, o que empurrou mais momento aqui para o positivo. Então, nesse caso, olha só como é que eu vou determinar o novo momento M2, que vai ser aqui, ó, M asterisco 2, ou seja, qual é o novo momento positivo? Eu vou pegar aqui, olha, eu vou pegar esse momento M2 que eu já tenho e vou somar com essas médias. M'21 menos M' asterisco 1, 2 dividido por 2, mais M'23 menos M' asterisco 23 dividido por 2. Pessoal, talvez, para explicar aqui para vocês pelo vídeo, fica um pouco complexo. Eu vou passar para vocês um material de apoio, onde vocês terão esses diagramas e poderão observar mais claramente essa fórmula. Mas essa fórmula, pessoal, nada mais é do que o momento aqui que era grande, né? O maior valor de momento menos esse novo momento compatibilizado dividido por 2 de um lado e do outro. Então, não é complexo. Vocês vão ver aqui um exemplo em que nós iremos aplicar esse conceito dessa fórmula e vocês vão conseguir entender melhor. A outra fórmula, pessoal, observem aqui comigo. Essa outra fórmula é quando apenas um dos lados, que nesse caso é esse lado aqui, ó. Apenas em um dos casos o momento era maior, estava aqui, ó, representado pela linha tracejada, era um momento maior, e após a compatibilização, eu encontrei um momento menor. Nesse outro lado aqui, isso não aconteceu. Na verdade, eu tinha um momento menor aqui, ó, dado pela linha tracejada, e na compatibilização aumentou, que aí cai nesse caso aqui, ó, do mesmo momento M1. Se nesse lado aqui, entre a laje L2 e L3, nesse apoio, eu tinha aqui, ó, um momento menor e depois da compatibilização foi para um valor maior, significa que desse lado aqui, ó, parte do momento positivo veio para o negativo. Então, eu vou desconsiderar, que aí a tendência seria do momento M3 diminuir por causa disso aqui, que o momento negativo aumentou desse lado. Mas eu vou desconsiderar isso, eu não vou diminuir o momento M3. Na verdade, eu vou observar aqui do outro lado que ocorreu o inverso. O momento negativo aqui entre a laje 3 e a laje 4, o momento era maior e depois da compatibilização ficou menor. Ou seja, parte desse momento aqui desceu para o momento positivo, foi absorvida aqui pelo momento positivo. E por isso o cálculo muda, porque aqui a gente tem um momento negativo, né? Trazendo um pouco do seu momento aqui para o momento positivo, e desse outro lado a gente já tem o inverso, está subindo aqui. Então a fórmula muda, o novo M3 vai ser igual ao M3, ao valor de M3, mais esse maior valor de momento menos o momento compatibilizado dividido por 2. Pessoal, eu sei que fica um pouco complexo entender, mas a gente vai então para as aplicações para que vocês possam entender. Só que antes da gente ir para a aplicação, nós ainda vamos ver mais um conceito. Aí a gente vai ver aí alguns exemplos para vocês poderem materializar isso aí na cabecinha de vocês. Então, pessoal, só para
mais um conceito que eu não posso deixar de falar, que é esse aqui, olha. Observem aqui comigo essa figura que tem aqui em cima, aqui acima. Essa figura também está no material de apoio que eu vou passar para vocês. É o seguinte, observem aqui comigo que se o momento linha 1 for maior do que o momento linha 2, olha só, percebam aqui comigo que eu tenho aqui, ó, o momento linha 1, ele é maior do que o momento linha 2 aqui, ó. Momento 2, momento na laje 1, momento negativo na laje 1 é maior do que o momento negativo na laje 2. Aí agora observem aqui abaixo o que que diz aqui essa assertiva aqui, ó. Olha só, se o momento negativo aqui na laje 1 dividido pelo momento negativo na laje 2 der menor ou igual a 2, eu vou considerar essa laje L1 engastada na laje L2 e a laje L2 engastada na laje L1, certo? Agora, pessoal, percebam aqui que se ocorrer aqui, ó, do momento negativo na laje 1 dividido pelo momento negativo na laje 2 ser maior do que 2, o que é que isso significa na prática, né, pessoal? E eu vou falar aqui para ficar mais claro na cabeça de vocês. Se esse M1 aqui, ó, se esse M1 for o dobro de M2, se esse momento negativo nessa laje for o dobro do momento negativo nessa outra laje aqui adjacente, eu não vou poder engastar essa laje L1 na laje L2. Eu vou considerar um apoio simples, que no caso aqui é um apoio de segundo gênero. Então, eu não vou poder considerar engaste. Por quê, professora? Porque nesse caso, se eu tiver aqui, ó, nessa laje L1, o momento negativo aqui for o dobro do que existe aqui na outra laje, significa que é uma laje muito carregada, tem muito momento negativo. Se eu passar para essa outra laje L2 por meio do engastamento, porque como a gente sabe, pessoal, quando eu engasto uma laje na outra, significa que a outra laje vai sofrer os impactos que aquela laje que eu engastei tem, ou seja, se essa laje L1 está muito carregada e eu engasto ela na laje 2, que é pouco carregada, essa laje L2 ela vai sofrer bastante com essa carga da L1, porque o engaste faz isso, ele transfere esforços aqui para a laje adjacente. Então, nesse caso em que o momento negativo é superior aí ao dobro do que é o momento negativo na laje L2, eu não vou poder engastar, porque senão eu vou estar transferindo muitos esforços, muita carga aqui para a laje L2, e isso pode comprometer a estabilidade dessa laje L2. Nesse caso, eu vou apenas considerar que L1 vai ter apenas um apoio simples, e no caso a L2 ela vai poder engastar na L1. Por quê? Porque a L2 não é tão carregada assim, né? A carga dela é baixa em relação à carga aqui da laje L1. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, toda vez que eu tiver aqui, né, dois momentos negativos e um deles for maior do que o dobro do outro, eu não vou poder engastar essa laje aí com esse momento negativo muito grande, maior do que o dobro do outro, não irei poder engastar. Eu vou considerar apoio simples e aí eu terei que refazer os cálculos para essa laje. Pessoal, agora a gente vai ver aqui o exemplo que eu passei para vocês. Então, eu já coloquei aqui no nosso primeiro slide, coloquei aqui para vocês já os resultados que nós encontramos para esse exemplo que nós estamos trabalhando em cima dele. Eu já coloquei para vocês aqui justamente o que se pede aqui nesse item A. Os momentos positivos e negativos, que foi o que vocês aprenderam a calcular na aula passada. Agora, nós vamos seguir com a compatibilização de momentos negativos e positivos para essa laje. Então, continua sendo aqui a mesma planta e a gente já tem esses valores de momentos, agora a gente vai seguir para a compatibilização. Então, pessoal, percebam aqui comigo que, primeiro, nós vamos fazer a compatibilização dos momentos negativos, que são aqueles mais simples que eu falei para vocês, né? Compatibilização de momentos negativos. Então, a gente tem aqui, ó, momento negativo. Nós temos aqui de momentos negativos, nós temos esses dois aqui, 9
5,03, 5,31 e nós temos também esses outros dois momentos negativos aqui abaixo. Então, nós vamos fazer a compatibilização desses momentos negativos. Então, aqui, ó, entre a laje 1 e a laje L2, a gente tem o engastamento, certo? Nós temos engaste. E agora a gente vai fazer a compatibilização aqui da laje L1 e L2. E aí, como eu falei para vocês, olha só, está aqui nesse quadrinho aqui laranja, a compatibilização entre a laje L1 e a laje L2, dos momentos negativos. E aí a gente começa primeiro, pessoal, pelo cálculo. Nós começaremos primeiro pelo cálculo da média. Então, a gente vai pegar aqui a média. 9,03 mais 5,31 dividido por 2. E aí nós encontramos o valor de 7,17. Agora a gente vai para aquela outra questão que é 80% do maior valor. Então, a gente vem aqui, ó, 0,8, o maior valor entre 9,03 e 5,31 é 9,03. E aí a gente achou o valor de 7,22. Então, pessoal, quando eu for calcular, e aí eu já coloquei o valor compatibilizado aqui, ó. Quando eu for calcular a armadura, eu vou utilizar nesse trecho aqui, né, nesse trecho de engaste, eu vou utilizar o momento de 7,22. É esse o momento que eu vou utilizar, né? Porque a gente tem aqui dois valores de momento e compatibilizando, transformando em apenas um, nós encontramos aí o valor de 7,22. Agora a gente vai aqui entre a laje L2 e a laje L3, que é o que a gente tem aqui nessa outra parte aqui mais embaixo na corzinha azul. Então, é bem fácil, segue aí o mesmo raciocínio. Primeiro, eu vou extrair a média dos dois valores de momentos negativos, que dá 5,69, mais 3,31 dividido por 2, que dá 4,5, ou 80% do maior, ou seja, 0,8 vezes 5,69. E aí, pessoal, eu achei o valor de 4,55, que é o maior valor, e é o que está aqui. 4,55 vai ser o valor que vai representar, ou seja, que eu irei utilizar nesse trecho para poder dimensionar as armaduras para combater ao momento fletor negativo aqui na região dos apoios. Pessoal, eu acredito que nessa parte de compatibilização de momentos negativos vocês entenderam, porque é um cálculo simples, né? Só a gente tirar a média ou calcular 80% do maior valor e adotar o maior valor entre eles. Agora, pessoal, vai ser um pouquinho mais complexo, mas eu peço muito a atenção de vocês para a gente aprender como fazer a compatibilização agora dos momentos positivos, que são os valores de momentos que estão aqui, ó, no meio do vão. Então, pessoal, aqui a gente tem aqui, vamos falar agora sobre a compatibilização de momentos positivos. E vamos prestar bastante atenção para que a gente possa entender direitinho. Então, aqui, olha, eu peguei aqui entre a laje L1 e L2, que aí eu vou fazer aqui um corte só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, ó, é como se eu cortasse aqui a laje. Aqui, ó, fizesse um corte na laje, certo? E aí eu transcrevi para cá os valores. Então, eu tenho um apoio simples aqui, ó. Tenho um apoio simples. Eu tenho que fazer, pessoal, justamente o diagrama dessa laje. Então, olha, eu tenho um apoio simples aqui e aqui, que está transcrito para cá, para esse diagrama, apoio simples. E aqui no meio eu tenho um engaste entre as lajes, né? E é justamente esse engaste que está aqui, ó, representado pelos momentos negativos. E os apoios simples aqui não tem, no caso, momento negativo aqui na borda, porque está simplesmente apoiado. Vocês podem perguntar, professor, e esse apoio simples aqui no meio? Pessoal, esse apoio simples aqui no meio é porque está relacionado à viga. A laje é considerada simplesmente apoiada sobre a viga, mas em relação de uma laje com a outra, a gente tem um engaste, e por isso que a gente tem um momento negativo. Então, se eu fosse traçar aqui o diagrama, pessoal, o diagrama aqui, né, para essa laje é como vocês estão vendo aí ao lado. Viria aqui por baixo, subiria no momento negativo,
e da mesma forma viria aqui por baixo e subiria aqui no momento negativo, que é esse desenho que a gente tem aqui, tá? Então, pessoal, percebam que eu transcrevi para cá, para esse diagrama, os valores. Então, olha, eu transcrevi aqui, ó, 4,25, que é o valor que está aqui nesse eixo, ó, nesse eixo aqui, né, que eu transcrevi esse diagrama. Então, peguei 4,25, coloquei aqui, que é o momento positivo no meio do vão. Peguei também aqui, ó, o momento negativo de 9,03 e transcrevi para cá, que é da laje 1. Da laje 2, eu peguei aqui o momento positivo de 1,75, trouxe para cá. E o momento negativo de 5,31 e transcrevi para cá. Agora eu vou apagar essas listras só para a gente não ter aí muito... não ficar muito poluída a nossa imagem. Percebam que eu transcrevi também, pessoal, esse momento já compatibilizado, para vocês saberem de onde ele vem. Ó. O momento compatibilizado está aqui também no diagrama, para ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo, certo? Então, agora, vamos lá ver como é que eu faço a compatibilização do momento positivo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu vou compatibilizar a laje 1 e a laje 2, professora? Não, pessoal, a gente só vai compatibilizar as lajes que são necessárias. E agora eu vou dizer aqui para vocês que essa laje 2 não é necessário compatibilizar. Por quê, professora? Porque, na verdade, a gente tinha aqui, ó, um momento negativo de 5,31. E aí o valor de compatibilização deu 7,22, ou seja, um valor maior. Um valor maior, vamos supor que seja por aqui assim, né? Isso significa, pessoal, que se eu tinha 5,31 e subiu para 7,22, significa que parte desse momento de 1,75, do momento positivo, subiu para cá. Então, a tendência é que o 1,75 diminua de valor, porque parte desse momento positivo foi para o negativo, que passou de 5,31 para 7,22. Só que isso eu não vou considerar essa diminuição, vou deixar aqui por fator de segurança. Então, por isso, eu não vou compatibilizar a laje 2. Agora, a laje L1 não, pessoal. Olha o que aconteceu. Eu tinha aqui, ó, um momento negativo de 9,03. Quando eu compatibilizei, eu achei o valor de 7,22, ou seja, um valor menor. Isso significa, ó, que o valor está mais ou menos por aqui. Então, se eu tinha 9,03 e agora o momento que eu vou utilizar para o cálculo é 7,22, eu preciso passar. Isso significa que parte desse momento negativo veio para o positivo. Então, eu preciso ver qual foi o aumento que teve para que eu tenha aí um novo momento positivo para que eu possa dimensionar a armadura para vencer esse momento positivo, certo? E aqui acima está o cálculo, é um cálculo simples também, pessoal, não é complexo, mas a gente precisa entender tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, toda vez que eu tinha um momento negativo grande, né, superior, e quando eu compatibilizei, eu achei um valor menor, eu terei que fazer a compatibilização desta laje, né? Então, falando novamente para vocês entenderem, toda vez que eu tiver um momento negativo superior, com valor superior ao momento que eu encontrei na compatibilização, eu terei que fazer a compatibilização do momento positivo dessa laje. E aí a fórmula é o seguinte, pessoal, olha só, M1, que é o momento aqui, o novo momento M1, momento na laje 1, vai ser igual ao momento que já existia nessa laje, que é o M, mais aqui, ó, o momento que eu tinha antes da compatibilização, que é aquele valor grande de 9,03, menos o momento compatibilizado de 7,22 dividido por 2. Então, substituindo aqui, o momento que eu tinha era 4,25, coloquei aqui, ó, 4,25 mais 9,03 menos 7,22 dividido por 2, eu achei aí um novo momento que aumentou, né, um momento de 5,16. Então, pessoal, esse momento de 5,16 é exatamente o novo momento que vocês deverão calcular. Só um momentinho aqui.
Então, pessoal, continuando aqui com a explicação que eu estava dando para vocês, meu celular tocou aqui um pouquinho, mas continuando, então vocês viram que, na verdade, agora a gente tem um momento positivo no valor de 5,16 e nós precisamos fazer essa compatibilização, porque se eu não tivesse feito a compatibilização e tivesse dimensionado a laje para um momento de 4,25, eu estaria dimensionando equivocadamente, sendo que o esforço que vai atuar é superior, é de 5,16. E isso poderia trazer problemas à minha laje, porque eu não estou dimensionando com o valor correto. Então, nesse caso aqui, eu precisei fazer a compatibilização do momento positivo na laje L1 e não precisei fazer a compatibilização do momento positivo na laje L2, certo? Agora a gente vai ver aqui a próxima questão aqui, vamos lá. Agora a gente vai ver em relação a esse outro momento aqui, a essa outra laje aqui, que é agora a laje L2 e a laje L3. Então, é como se eu fizesse aqui, pessoal, um corte, certo? Então, vamos fazer aqui novamente, olha só. É como se eu fizesse um corte aqui ao longo dessas lajes aqui. E aí, eu trouxe para cá, da mesma forma, o apoio, o engaste e o apoio aqui. E aí, transcrevi aqui o momento da laje L2 aqui é 5,69 de um lado, da laje L3 é 3,31, que é o valor que eu transcrevi para cá. A compatibilização deu 4,55. E aqui, pessoal, mais uma vez eu afirmo para vocês que eu não precisarei fazer a compatibilização da laje L3, porque o valor que eu encontrei na compatibilização é maior do que o momento negativo que atua aqui. Então, se o momento negativo aqui é 3,31 e a compatibilização, que é o que eu vou utilizar, é 4, é como se o 4 estivesse aqui acima. E para esse diagrama subir, eu terei que puxar, ou seja, vai vir parte desse momento positivo aqui para o negativo. E esse valor tende a diminuir. Eu não faço essa diminuição, considero 1,86 para dimensionar por fator de segurança. Mas no caso da laje L2, eu terei sim que fazer a compatibilização, justamente porque eu tenho aqui um valor de momento negativo maior e após a compatibilização eu encontrei um valor menor. Então, pessoal, a gente segue aqui com a mesma fórmula, certo? Então, a gente segue aqui, ó, com a mesma fórmula. Quando eu tenho apenas um lado aqui que precisa ser compatibilizado. A fórmula é o momento que já existia na laje de 2,10 mais 5,69, que é o valor do momento negativo maior, menos o valor compatibilizado, que é 4,55, dividido por 2. Substituindo aqui tudo isso, eu achei um momento agora, nessa laje L2, de 2,7. Então, eu achei esse novo valor de 2,7 e eu vou dimensionar a armadura positiva na laje L2 para um momento de 2,7. Percebam, pessoal, que eu já coloquei aqui, nessa planta, eu já coloquei aqui os momentos compatibilizados, olha, 7,22, 2,7, 5,16, 4,55. Então, eu quero que vocês façam aí, no trabalho de vocês, essa compatibilização de momentos positivos e negativos, e que no final, vocês escrevam aí a planta de vocês, desenhem a planta, e agora vocês vão, ó, excluir esses momentos que vocês já recalcularam e acharam outro valor, e agora vai ficar aqui, ó, 5,16. Vocês podem excluir também esses outros valores aqui e deixar apenas o valor compatibilizado. Então, eu quero uma planta final com os valores de momento que vocês encontraram após a compatibilização. Então, vai ser uma planta aqui, ó, com momento positivo aqui ao longo desse eixo Y aqui de 1,31 e 5,16 ao longo do X. E aqui, ó, o valor do momento negativo aqui
já compatibilizado de 7.22, aqui também já compatibilizado de 4.55 e esse aqui já compatibilizado de 2.7. Pessoal, vocês chegando nesse ponto, a nossa próxima aula vai ser sobre o dimensionamento das armaduras, ou seja, do aço que vai compor a viga. Então, a gente vai falar sobre o dimensionamento das armaduras e sobre o detalhamento na próxima aula. Então, façam isso, façam a compatibilização e não esqueçam, apresentem a planta no final com os valores já compatibilizados. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até a nossa próxima aula.